Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, querida irmã, sejam bem-vindos. Uma alegria receber você nesta hora. Hoje, dia 21 de janeiro, nesta quarta-feira, celebrando a memória de Santa Inês, Virgem e Mártir. Alegria acolho você que chega pela primeira vez. Peço a você que se inscreva no canal, ative aí também o sininho das notificações. Desse modo, sempre quando postarmos a homilia diária por aqui, o próprio YouTube te recomenda. Então, seja bem-vindo a este canal. Hoje nós temos as leituras de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 32 e 33, depois versículo 37, 40 a 51, o Salmo 143 e também o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6. Contemplaremos todas as leituras, no entanto, teremos a leitura do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As leituras de hoje, amados irmãos e irmãs, nos colocam diante de um grande confronto. O confronto entre o poder que oprime e a fragilidade que confia em Deus. Entre o gigante armado até os dentes e o homem que carrega apenas a fé, a memória, a consciência e uma funda. O texto de 1 Samuel, que nós temos hoje na primeira leitura, Samuel 17, nasce num tempo de instabilidade política e militar. Israel ainda não é um império organizado, vive ameaçado pelos filisteus, eles mesmos que dominavam a tecnologia do ferro, das armas, da guerra. Golias não representa apenas um soldado forte, mas um sistema de poder, uma máquina que intimida. Ele mede quase 3 metros, veste armadura pesada, carrega lança e espada. É a lógica do mundo antigo, e também, claro, do nosso. Quem tem mais força, manda. Davi, ao contrário, é jovem, pastor, sem patente, sem armadura. Saul tenta vesti-lo com a lógica do sistema, capacete, couraça, espada, mas Davi recusa. Ele diz: não estou acostumado a isso. Aqui está a chave espiritual do texto. Quem aceita lutar com as armas do opressor acaba se tornando semelhante a ele. Davi afirma: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará da mão desse filisteu. No hebraico, a palavra usada para livrar é natsal, que significa arrancar com força, resgatar da opressão. Davi não confia em estratégia militar, mas na experiência de um Deus que liberta concretamente. E quando ele vai ao riacho, escolhe 5 pedras lisas. Não são armas sofisticadas, mas são armas reais. A fé não dispensa a responsabilidade de cada um, mas santifica o pouco que temos. A responsabilidade de Davi foi fazer aquilo que era próprio dele, dentro da possibilidade dele. Golias cai, o gigante cai, e o texto então provoca: quem era o frágil afinal? O Salmo 143 nos coloca dentro desta perspectiva. Deus desmonta a falsa grandeza. O Salmo responde: bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestra minhas mãos para o combate. Não é Deus que ensina a matar, mas a discernir. O Salmo denuncia a vaidade dos poderosos. O homem é como um sopro. Aqui está uma crítica política e espiritual para nosso tempo também. Todo poder que se esquece de Deus é passageiro, ilusório e violento. E vamos agora para o Evangelho.
No Evangelho, o gigante agora é religioso. O confronto muda de cenário. Não é mais o campo de batalha, mas a sinagoga. Não é Golias, mas os fariseus. Não é espada, mas a lei usada sem misericórdia. Jesus cura um homem da mão seca no sábado. A pergunta de Jesus provoca a eles: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? O verbo grego usado para fazer o bem é agatopoieo, que significa agir de modo que gere vida. A lei que não gera vida se torna um gigante cruel. O texto diz que Jesus os olhou com indignação e também com profunda tristeza. Jesus se indigna com a dureza do coração religioso e se entristece porque a religião, quando perde a compaixão, vira instrumento de morte. Inclusive é uma das marcas do cristianismo, a marca do Cristo, a marca da compaixão. Aquele que se compadece, que sofre com a dor do outro. E o Evangelho termina de modo claro: eles tramavam como matar Jesus. Aqui está o gigante de hoje. Uma fé aliada ao poder que prefere a norma ao ser humano, o sistema à pessoa. Podemos ainda, para encerrarmos a nossa homilia, falar sobre Santa Inês, uma frágil que vence o império. Ao celebrarmos Santa Inês, uma adolescente romana, provavelmente com 12 ou 13 anos, que enfrentou o maior Golias de sua época, o Império Romano. Sem exército, sem armas, sem influência, apenas com sua fé e sua fidelidade a Cristo. O nome Inês vem do grego agné, que significa pura, inteira, não dividida. Ela foi frágil aos olhos do mundo, mas inteira diante de Deus. O império caiu, Inês permaneceu. Diante dessa realidade que nós celebramos, querido irmão, querida irmã, os gigantes continuam. Gigantes econômicos que esmagam, de modo especial, aqueles que são mais frágeis. Gigantes que manipulam as consciências, provocando aí um sistema que devasta, que oprime. Gigantes políticos que governam pelo medo, amordaçando as pessoas. Gigantes religiosos que calam profetas e abençoam injustiças. E Deus continua escolhendo Davis, gente simples, jovens, cristãos coerentes, comunidades que não se vendem. O verdadeiro gigante não é quem grita mais alto, mas quem confia em Deus e não se curva. É preciso ter muito cuidado diante dessa palavra que hoje nós trazemos. O frágil é o gigante quando está nas mãos de Deus. E o poderoso é frágil quando se fecha à verdade. Que estas palavras possam tocar o teu e o meu coração. Vamos rezar para encerrarmos a nossa homilia de hoje. Senhor Deus, dos pequenos que escolhestes Davi e confundiste Golias, liberta-nos do medo dos gigantes de nosso tempo. Arranca de nós a tentação de lutar com as armas da mentira, do ódio, da violência e da corrupção. Dá-nos, Senhor, a coragem da fé simples, a ousadia da justiça e a fidelidade dos mártires, como Santa Inês. Cura nossas mãos ressecadas, nossa consciência adormecida e o nosso coração endurecido. Que sejamos frágeis diante do mundo, mas gigantes na Tua confiança, na confiança da Tua palavra e da Tua presença. Obrigado, Senhor. Amém. Deixe aí seu comentário, querido irmão, querida irmã, ou se não, coloque este versículo: Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Peço a você que compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos, da família, dos amigos, dos seus status. Nos ajude a levar esta palavra mais longe, porque existem muitos gigantes que precisam ser vencidos pelos frágeis através da palavra de Deus. Deus abençoe você, sua família e sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.